Pessoal, olha só. Para a gente poder dizer que a teoria foi ao menos comentada de todos os volumes, eu vou nessa primeira aula fazer uma parte de A e uma parte de 11B, 11A e 11B, e a outra aula eu vou me dedicar à física 11C, porque a 11D era a história do movimento harmônico simples, que a gente acabou em algum momento fazendo um comentário. Então a primeira coisa, física 11A. Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, século I depois de Cristo, escreveu um livro chamado Almagesto, onde ele descrevia como é que os corpos celestes se moviam. Ele disse: a Terra está no centro. O Sol e a Lua orbitam a Terra, descrevendo um círculo perfeito. E para explicar o vai e vem de alguns planetas no céu, ele lançou uma ideia muito interessante. Terra, Sol, Lua, Marte vai e vem nos céus noturnos com o passar dos dias. Ele disse então que Marte girava num círculo perfeito em torno de um ponto que girava em torno da Terra. Por isso a trajetória de Marte, segundo Ptolomeu, é algo grotescamente representado assim. Como é que tu vai negar que o cara está certo se ele prevê eclipse? Com as contas dele, ele falou, ó, Marte tal dia, vamos ver onde é que ele vai estar. Não, vai estar ali, Marte. Deixa eu ver. Ó, chegou o dia, Marte está ali. Viu como a minha teoria funciona? Vai ter eclipse, deixa eu ver, daqui a 2 meses e um dia vai ter eclipse. 2 meses e um dia depois, eclipse. Viu? Eu sou foda. O que tu vai falar de um cara desse? Às vezes dava umas atrasadas, às vezes ele errava por um pouquinho, mas o cara já estava sabendo o que estava acontecendo. Cláudio Ptolomeu, século I depois de Cristo, teve que passar mais de 1000 e poucos anos, 1500 anos, para nascer um sujeito que resolveu ir contra essa ideia, que já estava totalmente aceita. Nicolau Copérnico, o homem que parou o Sol. Copérnico disse, olha, eu acho que eu tenho uma ideia melhor do que Ptolomeu. Se nós considerarmos que o Sol é o centro do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra... O senhor está me dizendo que o cara de 1500 e pouco sabia disso? É óbvio, né? Toda criança, há 4.000 anos atrás, sabia dos planetas. Talvez não sei como é que eles se chamavam, mas eles percebiam que tinham luzes paradas no céu, aparentemente paradas no céu, as estrelas, e luzes que se mexiam. As que se mexem, planetas. Simples assim. Então toda criança sabia, hoje é o dia do planetinha tal. Hoje é o dia do planeta tal aparecer. Né? E aí em espanhol tu lembra, né, que os dias da semana tem a ver com os planetas que são visíveis. Certo? No céu. Beleza? Copérnico disse então que o Sol era o centro e que os planetas orbitavam o Sol, descrevendo uma trajetória circular. As pessoas não admitem essa ideia, porque as pessoas têm a nítida sensação que a Terra está parada. Elas ainda não desconfiam da inércia, elas não desconfiam de que o ser humano não consegue perceber se o movimento é praticamente retilíneo e uniforme. O ser humano não consegue distinguir essa situação de repouso, porque a natureza encara repouso e movimento retilíneo uniforme como a mesma coisa. Estar em repouso ou estar em MRU, do ponto de vista das leis da física, significa exatamente a mesma coisa. Copérnico tentava convencer as pessoas, quando a gente está num barco e fecha os olhos e o barco se move lentamente, a gente não percebe o movimento do barco, a gente tem que olhar para a margem para ver se o barco está em movimento. Hoje nós temos o avião. O cara que anda de avião percebe que está 900 por hora e o copo nem treme se não tiver turbulência. Tu pode plantar bananeira dentro do avião e tu vai ter a sensação de estar parado. Copérnico também cometia alguns erros nas suas previsões, tal qual Ptolomeu. Ele não sabia onde é que estava o erro dele. Passaram-se mais alguns anos, um sujeito chamado Tycho Brahe começou a estudar a posição dos planetas no céu noturno ao longo dos dias. Ele ficou 10 anos estudando a posição desses planetas no céu. O pai dele queria que ele fizesse medicina. Professor, mas tu não está falando de 1500 e pouco? Sim, 1400 e pouco. Tinha uma faculdade de medicina na Europa.
E o pai do Tico queria, tu vai ser médico, meu filho. Vai estudar lá. Claro que não é medicina atual, né, gente? É medicina da época, né? Os padres, geralmente, professores. E o Tico tava, não cara nem aí pra medicina, ele queria ver os céus. E ele gaseava a aula para, nas noites estreladas, usar astrolábios. Os maiores astrolábios feitos que o dinheiro podia comprar na época, ele mandou fazer, que era rico. Então, astrolábio é uma mistura de compasso com transferidor, né? Tu pode usar 2 ângulos, por exemplo, para achar a posição de uma luz no céu. Pega uma marca lá no teu castelo, já que tu é rico, tens castelo. Aí tu vai lá, ele tinha castelo, o bobo da corte e tudo. E aí, então, com 2 ângulos, né, tu marca a posição daquela luzinha no céu noturno. Noite posterior, tu faz isso de novo. E de novo, aí tu fica 10 anos fazendo isso. Aí tu vai ter um puta de um mapa do céu. Isso já é matemática suficiente, né, para pegar aqueles valores que tu anotou e transferir para um papel, né, um mapa, uma representação do que está acontecendo. Quando ele começou a usar esses dados, ele percebeu, eu não vou conseguir, entender o que está acontecendo. Eu vou ter que contratar alguém para me ajudar. E aí me falaram, olha cara, tem um tal de Kepler, Johannes Kepler, diz que o bicho é foda na matemática. Vou contratar esse cara como meu matemático real. Agora eu sou rei, Tycho Brahe, dono de meio mundo. Um dia estava lá, banquete, comeu e bebeu, o rei jamais pode levantar da mesa antes de um dos súditos levantar. E ninguém queria levantar essa merda, comendo e bebendo, de vontade de ir no banheiro. Louco para fazer xixi, e aí ficou segurando, até que um súdito foi no banheiro e finalmente posso levantar e ir no banheiro. Quando ele tentou urinar, não conseguiu urinar. Obstrução na uretra. Percebeu, vou morrer. No leito de morte, ele chamou o Kepler, que já era matemático real dele, e falou, Kepler, escondi de ti meus últimos 10 anos de trabalho, com medo de que tu descobrisse algo que eu não conseguiria descobrir. Mas agora que eu vou morrer, tá aqui. Entregou para o Kepler esses 10 anos de anotação da posição dos planetas no céu noturno. Kepler ficou alguns meses estudando e de repente brotaram as 3 leis que até hoje nós usamos para entender o movimento dos sistemas planetários, não só o nosso, como quaisquer outros. Kepler, leis de Kepler. São 3 leis apenas que mostram como é que os planetas se movem em torno do Sol. Primeira lei de Kepler, chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Então não era uma circunferência, era quase uma circunferência, era uma elipse. Esse era o erro de Ptolomeu e Copérnico. Trajetória elíptica. Essa elipse está grotesca, né? Mas eu não vejo um barbante disponível. Eu queria fazer uma elipse mais honesta. Peguei um barbantezinho ali só para a gente lembrar o que é uma elipse, como é que se fabrica uma elipse geometricamente. Essa elipse aí, meu Deus, é um ovo, uma elipse. Elipse, cara, é a figura geométrica que a gente constrói pegando um barbante, segurando o barbante em 2 pontos fixos, que serão os focos da elipse. Aí tu pega a coisa de escrever, estica o teu barbante e mantendo ele esticado o tempo todo, tu vai traçar a figura. Tu vê, né? Se eu amarrasse o barbante num ponto e fizesse isso aqui, né? Sai uma circunferência, certo? Beleza? É diferente, ó. Eu vou pegar o barbante e não vou segurar ele num ponto só, eu vou segurar ele em 2 pontos. E mantendo o barbante esticado, eu vou fazer a figura. A figura que vai se formar, ó, eu segurei aqui e aqui o barbante, ó. Lembra uma circunferência, mas não é. Como é o nome dessa figura? Elipse. Foi essa figura geométrica que Deus usou para colocar os planetas em órbita. Para quem acredita no criacionismo, né? Deus chegou lá, uma elipse, aí Marte começou. Legal essa ideia do criacionismo. Uma entidade que vai lá e cria as coisas, é legal.
Eu respeito. Acho que não é um absurdo. Exagerei a elipse. Não estou de sacanagem, estou falando real, tá, gente? Eu respeito mesmo as religiões. Eu fico um pouco chateado quando tu começa a matar em nome de Deus. Essa elipse está avacalhada, a elipse verdadeira, os focos são bem quase uma, mas não é, elipse. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica na qual o Sol ocupa um dos focos. Beleza. Lei das órbitas, ela é totalmente teórica. Segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Importante que vocês saibam que tem dois pontos muito importantes na elipse. O ponto que fica mais próximo do Sol e o ponto que fica mais distante do Sol. Perihélio, perto do hélio. Afélio, afastado do hélio. Hélio é Sol, então perihélio perto do Sol, afélio longe do Sol. São os dois pontos mais importantes da órbita. Kepler, quando começou a fazer o desenho dessa elipse, o que ele percebia? Por exemplo, Marte é um planetinha bom de acompanhar, porque como ele é o planeta mais próximo do Sol, ele demora apenas 3 meses para completar a sua volta. A cada 3 meses, as observações de Marte no céu noturno se repetem. Então é um planeta legal. Plutão não é legal de observar, certo? Porque agora não é mais planeta, né? Planetoide, caiu na classificação dos astrônomos. 249 anos para ele completar a volta dele. Então, né, tu tem que deixar algumas gerações para continuar o estudo de Plutão. Concordas comigo? Né? 249 anos. Se nós acompanharmos Marte ao longo do tempo, nós veremos, por exemplo, que em 3 semanas ele deve vir daqui até aqui aproximadamente, na sua viagem em torno do Sol, na sua viagem de translação. Só que se eu observo ele depois de um tempo, nas mesmas 3 semanas, daqui para cá foram 3 semanas, lembra? Se eu vejo ele 3 semanas, olha só o que acontece. Que conclusão que eu posso tirar se ele andou daqui até aqui em 3 semanas e depois andou daqui até aqui em 3 semanas? Se tu faz esse mapa, que conclusão tu pode tirar ao observar isso? Ele estava mais rápido aonde? Na situação 1 ou na situação 2? Se ele foi observado no mesmo intervalo de tempo e numa hora ele andou mais, noutra hora ele andou menos, é porque a velocidade dele mudou. Concorda comigo? Foi isso que Kepler percebeu. Antes a galera achava que os planetas orbitavam o Sol ou que o Sol orbitava os planetas com velocidade constante. Outro erro que Kepler percebeu, analisando os dados de Tycho Brahe. Ele percebeu que se eu ligo o planeta ao Sol com uma retinha, com um segmento de reta, na verdade, que ele denominou de raio vetor. Ele chamou esse segmento de raio vetor, um pouco enjoado. Se ele liga o planeta ao Sol com um segmento de reta denominado raio vetor, ele percebeu que essas áreas que se formavam, ó, tá vendo uma área, quase um triângulo, né? Ele percebeu que essas áreas eram iguais em tempos de observação, iguais. Ele percebia que quando ele observava Marte entre um intervalo de tempo qualquer, formava-se uma área entre os raios vetores. Se ele observasse Marte no mesmo intervalo de tempo, numa situação diferente, ao calcular essa área, ele percebia que a área dava o mesmo resultado. Escreveu no livro dele: o segmento de reta que liga o planeta ao Sol, raio vetor, varre áreas iguais em tempos iguais. Essa é a lei. Eu não quero que tu decore a lei, eu quero que tu entenda a conclusão dela. A conclusão da lei é o mais importante para mim. Eu poderia dizer então que a razão entre os intervalos de observação é igual à razão entre as áreas. Mas o mais importante para mim é que tu entenda a conclusão. Que conclusão será que a gente pode tirar? Quando o planeta está próximo do Sol, o raio vetor é pequenininho, né? Quando o planeta está longe do Sol, o raio vetor é maior. Se tu está varrendo com uma vassoura pequenininha, tu vai ter que varrer mais, né, para poder dar conta do recado. Se a tua vassoura é grande, cada varrida, meu Deus, economiza tempo, né?
Ou seja, conclusão, quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele tem que estar, para varrer a mesma área, já que a vassourinha dele ficou pequenininha. Tudo bem para vocês? Conclusão importante é essa. Mais perto, mais veloz. Mais longe, menos veloz. Aonde a velocidade é máxima? No periélio. Aonde a velocidade é mínima? No afélio. Só para teres uma noção, o nosso planeta no periélio tem velocidade de 31 km por segundo e no afélio tem velocidade de 27 km por segundo. Dá uma diferença de 4 km por segundo. Como é que a gente não sente esse tranco na velocidade? Ai meu Deus, segura que está chegando o periélio. Por que a gente não sente o planeta mudar de velocidade tão absurdamente? Porque demora 180 poucos dias, meio ano, né? Concorda comigo? Para ir do periélio para o afélio demora meio ano. Né? Porque a volta toda demora um ano. Do periélio para o afélio é meia volta, demora meio ano. Então essa velocidade vai mudando diariamente, a cada segundo. Agora a velocidade da Terra está mudando, ó. Mas tão lentamente que dá uma aceleração que a gente não percebe. Uma aceleração muito inferior à da gravidade, que é uma aceleração referência para nossas sensações, né? Já que estamos embebidos nesse campo gravitacional desde que nascemos, certo? Então é por isso que a gente nem supõe que a Terra está em movimento, mas está. 30 km por segundo, não se esqueçam. Multiplica por 3.600, né? Imagina, são 100 mil km por hora. Show, né, cara? Inacreditável, né? Que a gente possa estar nessa velocidade dependendo do referencial. Terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler. Lei dos períodos. Lei dos períodos. Kepler já tinha percebido que quanto mais distante o planeta estava do Sol, mais tempo ele demorava para completar sua volta. Mercúrio, 3 meses. Vênus, 6 meses. Terra, 1 ano. Marte, 1 ano e 3 meses. São os que eu decorei. Aliás, Plutão, 249 anos para completar a volta dele. Tudo bem para vocês? Quanto mais distante, mais tempo. Mas ele queria uma conta. Ele queria saber qual foi a conta que Deus usou para calcular a relação entre a distância do planeta ao Sol e o tempo que ele demora para completar a volta. Como a elipse é praticamente um círculo, para fazer a conta, ele pegou a menor distância do planeta até o Sol, que a gente pode chamar de raio mínimo, pegou a maior distância do planeta até o Sol, que ele chamou de raio máximo, e calculou o raio médio. Distância mínima mais distância máxima dividido por... Assim ele poderia pegar o sistema solar elíptico e transformar num sistema solar aproximado em círculo. Antes de Kepler não havia essa ideia de elevar o quadrado, elevar o cubo na física. Na matemática existia essa ideia. A gente eleva um número ao quadrado para calcular a área do quadrado gerado com aquele número. A gente eleva um número ao cubo para calcular o volume de um cubo que tem aresta de tal valor. Mas na física não existia essa ideia de, para interpretar a natureza, usar elevado ao quadrado, usar elevado ao cubo. E esse cara inaugurou essa ideia. Ele tentando fazer contas para descobrir qual era a relação matemática entre a distância média do planeta até o Sol e o tempo que ele demorava para dar a volta dele, ele percebeu, olha que bizarro, que elevando o tempo para completar a volta ao quadrado e dividindo pela distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo, isso dava igual para todos os planetas. Isso era uma constante, um número mágico que Deus usou para colocar os sistemas solares do universo em movimento. Ele ficou tão impressionado de ter descoberto um cálculo matemático que podia ajudar a compreender o movimento dos planetas no sistema solar, que ele teve a certeza de que se existe um Deus, esse Deus é matemático. E ele escreve essa frase num dos livros dele, que é o nome de um livro, né, relativamente atual, que tenta encher, né, demonstra essa face matemática de Deus. Deus é matemático, uma das frases famosas de Kepler. Caramba, se eu pego o tempo que Marte demora para dar a volta dele, elevar ao quadrado, dividir pela distância média de Marte ao Sol, elevado ao cubo, dá o mesmo resultado que para Vênus, Terra, Mercúrio, Plutão. Porra, que
foda, bicho. Esse cara desvendou os mistérios da cinemática dos planetas. Ele aprendeu a descrever o movimento dos planetas. Que bicho foda. O ideal é tu dar mais uma lida depois nisso e arriscar alguns exercícios. Geralmente, o único exercício que é matemático é esse aqui. O resto é teórico. Questão famosa dessa parte aqui. Um planeta está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Calcule o período desse planeta. Um planeta hipotético está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Calcule o período desse planeta. Foda, né? A Terra, 1 ano. Distância do Sol à Terra, não sei. Quer dizer, eu sei, mas não é obrigado a saber, né? São 150 milhões de quilômetros. Período desse planeta hipotético, não sei. Qual é a distância desse planeta até o Sol? 4 vezes a da Terra, 4R, elevado ao cubo. 4 vezes 4? Vezes 4? Vai ficar 64R ao cubo, né? Vai cortar R ao cubo com R ao cubo, está dividindo, passa raiz de 64. 8 anos demora o planeta para completar a volta dele em torno do Sol. 4 vezes mais distante, aumentou 8 vezes o tempo. Beleza? Certo? Se eu quiser uma resposta bonita, né, eu tenho que colocar aqui um número que tem a raiz quadrada, né? Certo? Então 9 é um número bom para colocar aqui. Tu vê, eu fiz com 4, né? É possível que na UFSC caia 9 vezes maior. 16 é um número bom para colocar aqui. Certo? Então tu vê, né? Quando o cara começa a entender as ideias, o cara já até começa a prever quais são os valores que devem vir no vestibular. Por isso que o cara que estuda muito fica covarde com o cara que estudou mais ou menos, né? Porque ele já sabe até, eu acho que pode cair esse ou aquele. Às vezes cai aquele que ele já estava pensando, ele caiu aquilo que eu estava imaginando. Ele nem vai fazer a conta, ele já fez em casa, né? Ele já estudou previamente aquilo. Aí as coisas começam a ser desmistificadas, não são tão difíceis, é só achar que a gente não gosta, né? Que é diferente de ser difícil. Cara, Newton leu a obra de Kepler. Ele ficou encantado. Caramba, esse cretino entendeu a mente de Deus. Meu Deus, olha só. Mas ele queria mais, ele queria entender, mas por que é assim? Por que é uma elipse e não uma curva, um círculo? Por que o safado aumenta e diminui de velocidade enquanto faz a curva? Newton quis entender por que as leis de Kepler eram assim. E ele começou a desconfiar que, diferente de o que se imaginava antes, as leis que regem os movimentos dos corpos terrenos devem ser as mesmas leis que regem o movimento dos corpos celestes. Antigamente existia a ideia de que o que está no céu é divino, então as leis são divinas, que são diferentes das leis terrenas. Quando Newton desconfiou que as mesmas 3 leis de Newton que ele usava para entender o movimento dos corpos na casa dele, ele poderia aplicar para tentar entender o movimento dos planetas,